Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Horizonte Debate. As redes sociais estão cada dia mais presentes no nosso dia a dia. E é por meio delas, muitas empresas têm acesso aos nossos dados. Somos nós que alimentamos esses dados. Por onde você anda, o que você compra, o que você come, as notícias que você lê ou quais canais de notícia você consome, tudo isso acaba sendo monitorado em algum momento. No programa de hoje, vamos falar sobre manipulação e base de dados. Essa palavra difícil, algoritmo, segurança e privacidade. Temas importantíssimos para você ficar atento ao utilizar as redes sociais. Para falar sobre esse assunto, participam conosco hoje Elbert Soares, formado em processamento de dados, MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, experiência no setor de tecnologia da informação, sócio da BHS Criptos, empresa especializada em soluções e consultoria de ciência de dados. Matheus Moreira, pós-graduando em Direito Digital e em Advocacia Civil na Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas Gerais. Trabalha com direito digital e internet, remoção de conteúdo da internet e crimes da internet. Participe você também com a sua pergunta para o nosso WhatsApp, pelo 99642-8473. Senhores, eu acho que vai ser bacana a gente fazer esse programa hoje, trazendo um pouco das dúvidas que as pessoas têm em casa. Eu trouxe um tanto. Eu tenho um paciente que gosto muito, que é seu colega, Elbert, de tecnologia. Sim. E a esposa dele é uma competentíssima confeiteira, daquelas de boulangerie de Paris, vamos dizer assim. E ele teve uma ideia de pegar num raio de 10 quilômetros em volta da residência deles, que é onde a esposa dele produz os confeitos, de uma grande marca, de uma grande franquia de doces. Ou seja, ele ligou para o Instagram e falou assim, olha, eu preciso desses dados aqui, vocês me vendem isso? Ele se espantou com o número. Menos de R$100, telespectador da TV Horizonte. A partir de agora, toda publicação que ela faz chega diretamente para as pessoas que seguem essa grande marca. Ou seja, uma mídia muito interessante. O que é isso? Destrincha o início para a gente, Albert. Excelente ponto, Jairo. A gente vive uma época, né, e se a gente pegar um histórico, esses dados tinham minimamente uma proteção, né? Se eu quisesse, por exemplo, numa situação como essa, eu teria que talvez ir numa junta comercial, solicitar junto a uma base de dados e entender eu mesmo, né, como empresário, microempreendedor, fazer uma mineração desse dado, né? Um termo muito usado na minha área, né, de ciência de dados. Sim. Mas fazer uma mineração manual. O que essas grandes redes estão fazendo, nessas mídias sociais, elas coletam os dados, às vezes de forma voluntária, às vezes de forma involuntária. Às vezes eu, um navegante, um usuário inexperiente, eu estou colocando dados dentro dessa rede que eu não sei como eles vão ser usados. E passa a ser uma competição não leal, né, com a grande rede, que investiu numa mídia pesada, num marketing pesado, e hoje eu me abasteço disso de uma forma barata, como você está trazendo o tema, para competir de uma forma também não muito amigável. Sim. Então, isso é perigoso. Acho que é um tema bastante rico que a gente vai discutir hoje à noite. Olha que negócio interessante. O senhor ousa dizer o valor. Ele pagou em torno de R$80 por esses dados. Eu estou pensando aqui, fazer um milheiro de panfletos, Matheus, assim. Lembra antigamente? Um milheiro de panfletos. E você pagar alguém para ficar, assim, sei lá, vamos colocar umas 5 horas no sinal, no centro da cidade, distribuindo esses panfletos. Sujando a cidade, aquela coisa toda. Estamos falando de um valor aí de uns R$400 mais ou menos. É muito mais eficaz, é muito mais direto, mas é invasivo? Não sei. Show. Eu, por exemplo, normalmente aceito entrega de material no sinal, enfim. Sim. Talvez mais para que aquela pessoa acabe o serviço dela, sim, entregue todo aquele material e vá embora. Mas ali você tem uma opção. Você não abre o vidro, obrigado, ok, não quero. Ou você pega, como muitas vezes eu faço, jogo no lixo e tal. A questão dos dados digitais, né, dos dados nas redes sociais, é que o primeiro problema que eu vejo é que nós não lemos os termos de uso, as políticas de privacidade, e lá
certamente está escrito que, ao aderir àquela rede, ao publicar, ao postar, enfim, curtir, comentar, você dá autorização para aquela empresa utilizar esses dados. Foi 3 ou 2 anos atrás, 2016 ou 2017, quando um juiz federal determinou a paralisação do WhatsApp. 16, não é a última 16. vez? 16, isso mesmo. 15 e 16 teve esse Teve gente que teve prejuízo financeiro porque negocia pelo WhatsApp e por aí vai. Não deixamos de ser ingênuos, né? Como que um serviço que a gente não paga nada por ele, né? Uma vez colocaram que o WhatsApp vai ser pago e aí você tem que fazer uma assinatura e tudo mais. Como você transfere dados e é um negócio tão importante e a gente não paga nada por isso? Vamos deixar de ser bobo. Telespectador, ninguém entra com um negócio desse, bilhões de usuários para manter um negócio desse. Elbert, o que o WhatsApp faz com aquilo que a gente troca, publica e conversa um com o outro? A gente pega, né, se pegar as fases da tecnologia, né, eu estou há pouco mais de 28 anos nesse segmento. 95 foi o divisor de águas, entra a internet, né, a gente começa a ter os sites. E depois começa a ter essa pulverização de dizer o seguinte, a internet é gratuita. E vem a sua provocação, que eu acho muito interessante, né? Mas ela é gratuita de que forma? Porque a gente viu as grandes, a gente teve bolhas, né, que explodiram, como foi ali na virada do ano 2000. Hoje a gente vive um outro universo, né, porque temos aí aproximadamente 149 milhões de pessoas no Brasil conectadas. Sim. Né, 215 milhões de smartphones, 92% desses acessos sendo feito na plataforma, na palma da mão. Então, não tem almoço grátis. É uma expressão do americano. Sim. E eu digo americano aqui porque as grandes empresas são americanas. Né? Se você pegar Facebook, se você pegar Google, se você pegar todas essas maiores, né, talvez as 5 maiores mídias sociais, são empresas americanas. Então, a coleta do dado, e teve uma frase muito interessante, acredito que todos aqui, o telespectador também ouviu isso, o dado é o novo petróleo. Né? Mas a analogia é muito boa porque o que é o petróleo? Se você furar sua terra e achar petróleo, você não faz nada com ele. Você precisa refinar, você precisa reproduzir alguma coisa, virar gasolina, virar plástico, etc. Então, a grande estratégia, e o Matheus colocou de uma forma muito própria aqui, se eu não ler o termo de uso, eu vou usar. Mas a minha percepção no dia a dia é que as pessoas estão usando, independente se vai ler ou não. Ela está assumindo um nível de dizer assim, eu assumo o risco. Né? E na hora que você assume o risco, você começa a ter uma série de invasões. Então, quando você até coloca, Matheus, será que é invasivo ou não? Eu tenho um ponto de vista, eu acredito que é invasivo. Eu não quero ninguém me ligando 8h30 da noite no sábado para oferecer algo que eu não tenho nem a mínima ideia do que é. Mas muitas das vezes oferece algo que eu pesquisei, né? Algo que eu troquei. Então, pode ser via um WhatsApp que está entendendo ali toda a minha fala e, de repente, eu estou trocando uma mensagem aqui com você dizendo, olha, eu estou precisando comprar um novo imóvel. Né? E vem um corretor atrás de mim. Então, eu tenho um posicionamento muito próprio que é invasivo e a gente precisa cuidar disso. O telespectador, a pessoa que é mais ou menos conhecedora dessa pauta, precisa realmente ter esse cuidado. Mas existe, para vocês dois, assim, um meio termo? Ou o sujeito está dentro ou não? Eu concordo com o Elbert no sentido de que você recebeu uma ligação, né, oferecendo muitas vezes um produto que você pesquisou. Existe até, essa semana teve um meme que eu agora não faço mais pesquisa na internet, eu falo em voz alta e espero o meu Instagram me mostrar o que eu estou procurando. Enfim, e aí a percepção do usuário é de que ele rola a tela, ele tira aquela propaganda e que isso talvez não seja invasivo como um telefonema. Mas, muito bem colocado, ninguém almoça de graça. A gente troca as nossas informações, né, enfim, os nossos dados que são transformados em informação com essas empresas. E aí eu faço uma outra provocação que é a seguinte, será que teríamos um Google, um Facebook, um WhatsApp da forma que ou pela não cobrança de uma assinatura com tamanha qualidade se não tivéssemos trocando dados com eles? É um questionamento bem interessante. Qual que é o objetivo disso tudo? Qual que é o objetivo dessas grandes? De novo, como que uma
operação. Amigo telespectador, a TV Horizonte ela tem uma estrutura agora de tecnologia para poder levar esse dado até você. Pela TV aberta, pelo aplicativo da Rede Catedral, pelo site da TV, pelo YouTube. Então tem um tanto de gente agora trabalhando para esse dado chegar até aí. Agora imagine, 1,5 bilhão de pessoas trocando fotos e áudio e vídeos. Esses caras estão alimentados disso, né? O primeiro modelo de negócios dessas empresas é a publicidade. Então, ele tem aquela informação sua, aquele dado seu, melhor dizendo, ele transforma aquilo em informação e ele vende. E ele vende para, como você disse, para o seu paciente que comprou uma massa ali de informações para ele explorar aquilo economicamente. Então, você paga. Muitas empresas, a maioria das empresas, ao anunciarem nessas plataformas, teoricamente, elas pagariam pelo custo operacional. Agora, a ideia que ele teve, uma ideia muito óbvia, certo? Sim. Então, assim, eu estou inventando um refrigerante novo, então eu imagino que 10 quilômetros em volta da minha casa, eu quero saber quem está seguindo a Coca-Cola. Agora, é uma provocação para os senhores e uma provocação para você também em casa, que eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu volto. E com as informações mais escusas que as pessoas fazem na internet? Porque mais da metade da utilização de internet tem a ver com pornografia, intimidade, por aí vai. E se tem alguém vendo o que você está vendo? Até daqui a pouco.